Hebreus capítulo 10, verso 35. O texto diz assim: não abandonem a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Somente essa palavra. Vamos repetir juntos, amado. Talvez você possa dizer para você mesmo nessa manhã, essa palavra, para você mesmo. Diga depois de mim, para você mesmo, por favor. Não abandone a sua confiança, que tem uma grande recompensa. Eu só queria, antes da gente orar, você notasse que ele não está falando, nesse versículo específico, não está falando, não abandone a sua fé. Está falando de algo um pouco diferente. Está falando, não abandone a sua confiança. Tá? E hoje eu queria mostrar a diferença que há entre fé e confiança. Vamos orar. Alguém diga para Deus: Senhor, dá-me um coração que confia em Ti. Eu quero confiar no Senhor nessa manhã. Eu quero aprender a descansar no Senhor e confiar. Alguém, por favor, diga para Deus que você renuncia a toda desconfiança, que você renuncia a todo medo, que você renuncia a todo temor. Hoje nós vemos uma geração cheia de medo e de temor, mas alguém pode dizer a Deus: Senhor, Tu és a minha confiança, eu confio em Ti, eu confio no Senhor. Quem pode dizer isso para Ele? Eu confio em Ti, eu sei que Tu és capaz, e Tu podes, e Tu vais fazer todas as coisas, no meio da nossa fraqueza humana, no meio da nossa incapacidade, no meio das dificuldades da vida humana, o Senhor fará. Eu confio no Senhor. Eu repreendo agora todo espírito que quer roubar a palavra do Senhor. Eu proclamo o domínio do Senhor sobre este lugar, a começar pelo púlpito nessa manhã. Proclamo o domínio do Senhor. Ele que domina a sua igreja, domina este lugar. Eu libero os anjos do Senhor para nos ajudar na hora da palavra, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Pode sentar, irmãos. Eu gostaria de compartilhar rapidamente com os irmãos esse mandamento bíblico que está em vários lugares da Bíblia, mas eu queria ler um lugar que ele é muito lido, que é o Salmo 37. Ele está ali no versículo 3, já no começo do capítulo, ele diz: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e te alimentarás em segurança. E o verso 5 também diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Há vários lugares na Bíblia onde a palavra de Deus nos chama a confiar em Deus, confiar. Então, eu queria dizer para você que Hebreus 10, 38 está fazendo um pedido para todos nós. E o pedido é: não abandone a sua confiança, porque ela tem uma grande recompensa. Primeiro, eu queria dizer que nós justos fomos chamados a viver pela fé. A palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé. Tá? Só que eu queria falar algumas coisas sobre a fé. Em primeiro lugar, a fé não é otimismo. Tá? A fé não é otimismo. Você sabe, tem muitas pessoas lá no mundo que são mais otimistas do que alguns crentes. As pessoas otimistas e tem aquele otimismo natural, às vezes até do seu temperamento, mas a fé espiritual não é otimismo, tá? Porque o otimismo humano, ele apenas confia em si mesmo, ou na ciência. Você sabe, as pessoas ficaram muito otimistas depois da vacina. Não, agora a gente conquistou o coronavírus, porque agora a gente tem uma vacina. Então, eles começaram a ficar otimistas. Eles continuam otimistas. É o otimismo deles. Eles têm um otimismo baseado na ciência. Ou você pode ter um otimismo baseado em você mesmo, quando você está se sentindo bem, quando você está animado, você está otimista. Isso não quer dizer que você está confiando no Senhor. A palavra
está dizendo, confia no Senhor. Então, isso é uma coisa além do otimismo. Não é uma simples postura otimista, porque a mesma pessoa que é otimista, ela pode ser pessimista, dependendo se a ciência falha, ela se torna pessimista de novo, ou se as suas emoções mudam e as coisas ficam ruins, aquela pessoa otimista vira um pessimista. A fé não é otimismo, a fé também não é a religião em si, ok? Às vezes, as pessoas que menos confiam são as pessoas religiosas. Entendeu? Às vezes as pessoas são muito religiosas, e isso é um paradoxo muito interessante, porque a pessoa religiosa é chamada de crente, isso é, aquele que crê. Aí você pega um crente que não confia, né? Se você olhar pela linguagem de algumas pessoas, você vê que ela não confia. Porque a confiança, eu já vou começar, de repente, de vez em quando, começar a falar sobre a confiança. A confiança é um estado do coração. A confiança não é uma teologia que você pode expressar. A confiança é um sentimento. Ela é um estado do coração. Então, você pode ter alguém na igreja que acredita na teologia, mas o coração não descansa. O coração não descansa. Ela tem uma religião, ela tem uma fé. Se ela tem uma religião, ela tem uma fé. Ela é considerada uma pessoa de fé. Mas eu pergunto, que fé é essa que as pessoas têm que não descansa o coração? Não relaxa. Se você ouvir ela conversando num café, ela está sempre falando do que vai dar errado. E eu conheço muito crente aqui, dessa igreja, que faz isso. Sempre falando do que vai dar errado. É como se lá no fundo do coração não há confiança. E a pessoa precisa admitir isso. Nós sabemos que uma das pragas atuais da nossa geração é a ansiedade. Incrível, como que hoje a gente encontra todo mundo ansioso. O que é a ansiedade no coração das pessoas? E a coisa mais absurda é encontrar crianças ansiosas. É incrível, que história é essa de criança ansiosa? Que história é essa de criança com ansiedade? Eu não posso entender. Você consegue entender? Fala para mim, se você consegue entender. Uma criança que não tem conta para pagar, casamento para aguentar, contas para levar adiante, situações da vida para se preocupar, mas a criança está ansiosa. Explica para mim, se não há na nossa geração uma falta de confiança total. Crentes com ataque de pânico. O que é uma pessoa com pânico? Quem pode me dizer? Em pânico. A confiança ficou abaixo de zero. Não há confiança. Mas são pessoas religiosas. Elas têm uma fé. Um tipo de fé religiosa. Então, deixa eu me falar um pouco mais que a fé também não é só teologia. E teologia, o que é teologia? Teologia é o estudo de Deus. Não é? A palavra theo é Deus no grego e logia é estudo. Então, assim, você tem uma teologia, você estuda sobre Deus e você acredita. Deixa eu dizer para vocês, uma das pessoas que mais crê é uma das mais ansiosas do mundo. Que a Bíblia diz que Satanás crê que ele estremece, mas ele é o sujeito ansioso. O sujeito ansioso é o diabo. Você acha que ele vive em paz? Você pode imaginar a ansiedade, o desespero na alma dele? Se é que ele tem alma. Mas ele crê, a Bíblia diz que ele crê que estremece. Essa manhã, eu queria que você pensasse sobre essa questão de a gente vir tanto à igreja e declarar que tem uma fé, mas não tem confiança. Eu vou te dar, se o tempo me permitir, pelo menos umas 10 características da pessoa que confia. Como é a pessoa que confia? A fé não é teologia.
A pessoa pode ter a teologia certa, sem ter um pingo de confiança, de tranquilidade. O que é a confiança? Deixa eu começar a dizer. A confiança é um estado que um ser se sente com coragem para encarar os desafios. Pessoa cheia de confiança. Você não para uma pessoa cheia de confiança, cheia de ousadia. É o contrário de uma pessoa temerosa, é o contrário de uma pessoa com medo. Muitos de nós têm muitas inseguranças pessoais. Às vezes você confia em Deus, mas a única pessoa que você não confia é em você mesmo. Você não confia em você. Você tem uma insegurança em você, e essa é uma falta de confiança, não é nem em Deus, é em você mesmo. Eu estava vendo um programa dos leões na África, e na verdade esse programa específico era sobre os filhotes. E o filmador estava acompanhando uma leoa jovem, uma leoa filhote de 9 meses apenas, considerada adolescente, né? Que ela era tão pacata, ela era tão assim, pacata, que ela não tinha coragem suficiente para, quando a família toda caçava um animal para poder se alimentar, todos avançavam e ela não tinha essa coragem para avançar e pegar a parte, então ela sempre ficava com fome. E aí o comentarista fez uma declaração que eu tive que escrever. Ele falou o seguinte: até um leão precisa ter coragem. Até um leão precisa ter coragem. Porque no caso dessa leoa, ela não tinha confiança em si mesma para avançar no meio dos outros irmãos e tomar o seu lugar ali e poder se alimentar. E até que o comentador foi acompanhando aquela leoa para ela se desenvolver um pouco mais, até ela adquirir confiança. Queria perguntar: você tem confiança? Você confia, em primeiro lugar, em Deus? Você realmente descansa nele? Ou você é uma pessoa ansiosa? E no final de tudo, você não confia em você mesmo, é uma insegurança, você não confia, não dá uma confiança em você. Por quê? Confiança é um estado em que um ser sente coragem para encarar os desafios. É a fé nas suas emoções, não na sua cabeça. É a fé no seu coração. Isso é, a confiança é quando a fé entrou em você de verdade, ao ponto de descansar o seu coração, criando nele um sentimento de certeza, de descanso, de resolução, de definição e de expectativa de que tudo vai dar certo. Quero perguntar: você tem confiança? Você está vivendo em confiança ou o seu coração treme? O seu coração, em alguns momentos, ele fica inseguro? Deixa eu falar que é possível adquirir uma fé evangélica de assistir pregações, estudos bíblicos e até de ler a Bíblia. Mas não é possível adquirir confiança sem a oração. A confiança é quando você gasta tempo suficiente na presença de Deus, em que Ele acalma o seu coração, em que Ele traz paz dentro de você, em que Ele lida com a sua alma no quarto de oração. Muitas pessoas entram na igreja ansiosas e saem do mesmo jeito, porque aqui não é um lugar onde você passa horas orando. Aqui você recebe uma pequena ministração. As orações que você faz aqui são muito pequenas e não é aquela oração. Alguém diz comigo: a oração do quarto. Por que eu falo da oração do quarto sempre? Porque ninguém nunca me deu confiança. Eu não achei confiança nas pessoas ao meu redor, ninguém nunca acalmou o meu coração. O único lugar em que eu senti o meu coração ficar em paz foi no meu quarto de oração. O único lugar onde eu adquiri confiança em mim mesmo foi no quarto de oração.
O único lugar onde Deus silenciou meus temores foi no quarto de oração. O único lugar onde Deus trouxe a minha fé para o meu coração foi no quarto de oração. O crente que não ora, ele pode ter algum tipo de fé, mas ele não tem confiança. Ele não é tranquilo, ele não tem resolução, ele é inseguro. Ele vai uma vez, aí outra vez ele não vai. Ele pensa que vai, depois ele não sabe se vai. Ele meio que vai, ele desiste. Ele meio que vai num rompante, agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou. Aí daqui a pouco você vê ele de novo lá atrás. Não tem confiança, não tem uma estabilidade. Alguém diz comigo, a estabilidade da confiança eu só posso obter no quarto de oração. Show, eu espero que você receba confiança, porque Hebreus está dizendo, não abandoneis a vossa confiança, porque ela tem uma grande recompensa. Somente na oração você internaliza a sua teologia. Eu insisto nesse ponto. Por que as igrejas, todo domingo se reúnem e pregam, e as mensagens são boas, mas as pessoas vivem da mesma maneira? Porque durante a semana elas não oram, é só por isso. Elas acham que ouvir uma pregação, ou que receber a oração de alguém aqui na frente, resolve o problema delas. O seu coração não entra em paz assim tão rápido. O seu coração, o coração humano, precisa de horas na presença. Fala comigo, horas. Vou falar assim até bem devagar. Horas na presença de Deus. Aí você vai falar assim, exatamente aquilo que eu não tenho. Eu falei, bom, é claro que tem. Todo mundo ganhou 24 todo dia. Depende do que você faz com elas. Entendeu? Ouvir pregações no YouTube o dia inteiro não traz confiança no seu coração. A confiança é quando Deus lida com a sua alma. A confiança é quando Deus diz, shh. Ele faz isso lá no quarto. Sabe aqueles temores? Sabe aquelas vozes? Sabe aquelas pressões psicológicas? Não precisa falar para mim, não. Não levanta a mão. Sabe aqueles medos que você tem e não fala para ninguém? Que você está acostumado a viver com eles, e se esconder deles, e você se esconde deles, e você, ai meu Deus do céu, ai meu Deus. Bom, Deus fica vendo todos esses temores no meio da igreja. Esses temores são privados, temores privados. Só eu sei o que eu passo no meu coração. E Deus não tem chance de acalmar essas almas, como Davi falou no Salmo 131, no verso 2. Eu fiz calar a minha alma. Eu fiz sossegar a minha alma. Eu levei a minha alma para um lugar de confiança. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Não é na igreja, é no Senhor. Você pode estar na igreja, mas não está no Senhor. Você pode estar na fé, mas não está na confiança. Muita gente crê que Deus existe, mas não chega a confiar nele. Vou te dar um exemplo de confiança. Esse tipo de fé é o tipo de fé técnica, a fé racional, teológica, ela não chega no coração. Eu creio que é uma história real, porque é uma história muito famosa, daquele homem que estendia um cabo de aço no meio de um precipício muito grande, e ele fazia shows atravessando a pé, e ficava uma multidão de um lado e a multidão do outro, e a multidão de cá dizendo, você consegue, todo mundo já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Alguns irmãos já ouviram. E ele atravessava, ele ia e voltava, e de repente ele ia em cima levava uma cadeira, alguma coisa assim, e ele aí ele perguntava assim, vocês creem que eu consigo atravessar? Ah, claro, nós cremos que você consegue atravessar. E ele atravessava, ia e voltava. Aí um dia ele pergunta para a multidão, quem confia em mim o suficiente para ir nas minhas costas? Ninguém levantou a mão. Nós acreditamos em você, você é o máximo, nós estamos aqui te
aplaudindo, mas nós não confiamos em você o suficiente para ir nas suas costas. É exatamente assim que muitos evangélicos fazem com Deus. Ah, você é o máximo, Deus. Você criou as estrelas. Você pode realizar o impossível. Os jargões evangélicos estão na boca. Aí Deus diz para ele assim: vem comigo para atravessar esse fogo. Oh, no. Fire, snow with this boy here, no. No fire with this boy here, no. Sobe nas minhas costas para atravessar esse mar. Ah, eu não gosto de água, Senhor. Não atravesso, não gosto de água, não é comigo. Só você crê em Deus, mas não confia nele. É verdade ou não é? A palavra de Hebreus 10:38 é: não abandoneis a vossa confiança, porque ela tem uma grande recompensa. Agora eu vou falar algumas características do homem e da mulher que confia em Deus, amém? Em primeiro lugar, quem confia, descansa. Se você vê uma pessoa aflita, com ansiedade, com medo e temor, são sinais de uma pessoa que ela pode crer o tanto que ela quiser crer, mas ela não confia, porque quem confia, descansa. Agora, deixa eu ler para você, Mateus 11:29, onde o Senhor Jesus diz o quê? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Dinheiro. Encontrareis o quê? Prosperidade financeira. Encontrareis o quê? Um ótimo casamento. Absolutamente não. Encontrareis confiança, descanso para as vossas almas. O que é o descanso da alma? Olha, não tem nada mais fantástico do que lidar com a alma descansada. Ela crê, ela confia, ela segue adiante, ela não se... Mais uma característica de quem confia, senão eu não vou conseguir terminar. Quem confia não se apressa. Quando você vê uma pessoa apressada, o que uma pessoa apressada está dizendo? Sai da frente. O que uma pessoa apressada está dizendo? Eu não tenho certeza que eu vou chegar na hora. Eu tenho medo de não chegar na hora. Eu não acredito que eu vou chegar na hora. Porque o que confia, quem confia não se apressa. Se você vê um apressadinho, é porque ele não confia que vai chegar na hora. Às vezes eu sou esse apressadinho no trânsito. Eu tenho que ficar, ei, você vai chegar lá. Não worry. Tem que botar um pouco de confiança na sua alma. Fica tranquilo, você vai chegar lá. Você vê uma pessoa muito afoita, ela só está demonstrando a sua ansiedade. A ansiedade se manifesta na pressa, que é a falta de confiança. Em terceiro lugar, a pessoa que confia, ela desfruta. Quando você vê uma pessoa que não consegue desfrutar o momento, ela não consegue relaxar, ela não consegue, qualquer que seja a situação, ou o dia, ou a semana, ou o mês, ela não consegue desfrutar o momento, porque a alma não está em paz. Se é verão, ela não desfruta do verão. Se é o inverno, ela não se acalma, não desfruta do friozinho gostoso do inverno. Do gelo do inverno. Ela não desfruta porque ela não descansa. Porque a pessoa que descansa, desfruta o momento. E aí a pessoa que desfruta, ela se torna satisfeita. Não importa se é verão, se é primavera, se é outono. Ela está satisfeita. E aquele que está satisfeito está feliz. Quarto lugar, a pessoa que confia tem saúde física. Olha, está provado, e os médicos dizem que 90 e tanto % lá das doenças são de causa emocional. Estraga os rins, estraga a vesícula, estraga
o estômago, estraga a pressão, estraga tudo. O que está estragando o corpo das pessoas? A falta de descanso na alma. Quem paga o preço é o corpo. Paga com enfermidade, não consegue emagrecer. Por causa da ansiedade. Por que não consegue emagrecer? Por causa da ansiedade. A ansiedade não deixa. Não consegue curar aquela doença. Por quê? Por causa do medo, da ansiedade. Onde é que está o problema aqui? A maioria das vezes o problema não está no corpo. Não está nas glândulas, não está. Muitas vezes está, porque o estilo de vida, etc., vai estragando, mas, tipo assim, para chegar naquele estado, geralmente as pessoas não estão em paz na sua alma. E por isso elas não têm. Por que come demais? Ansiedade, ansiedade, ansiedade. Eu tenho que comer, eu tenho que comer. Não é? Por que toma tanto remédio? Medo de morrer, medo de morrer. Quem está com medo de morrer? Não é o corpo nem... É a alma que tem medo de morrer. Então, o corpo que se vire para aguentar toda aquela química, porque a alma é que não está em paz e o corpo paga, não é? Por que tem que trabalhar demais? Trabalha demais e põe o corpo, coitado do corpo. Tem que trabalhar, tem que trabalhar. Por quê? Medo de não ter, medo de não ser cuidado, medo de não ter provisão. Então, põe o corpo para trabalhar, 2, 3 empregos. Qual é o problema aqui? O problema não está no corpo, o problema está numa alma que não confia. O Salmo 127, o versículo 2 diz: inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde. Levantar cedo demais e dormir tarde demais. Trabalhar. Inútil. Porque o que vai economizar no dinheiro vai gastar com remédios. Quem confia tem saúde. Tem saúde física, saúde psicológica e saúde espiritual. E sabe o que acontece? Esses três, eles se harmonizam no ritmo lento da confiança. Gente, a confiança, ela produz um ritmo. Como eu falei, a pessoa que não confia, ela está apressada, irritada, apressada. E quantas vezes a gente não confia? Eu me coloco nessa situação, quantas vezes eu perco a confiança. Porque a confiança é algo que você tem, mas às vezes você pode perder. Em um momento você perdeu a confiança. No momento que você perde a confiança, você vira. Você se torna ansioso, você fica apressado. Porém, a confiança, ela dá aquele ritmo em que a sua alma caminha em paz, o seu corpo caminha em paz, o seu espírito caminha em paz. E isso garante a saúde do corpo. Às vezes você olha para algumas pessoas lutando com enfermidade, é o estilo de vida. Não há confiança no coração, não há paz. Porque a paz produz um ritmo lento, um ritmo que preserva a vida. Eu vou trabalhar só o tanto que eu preciso trabalhar. Eu vou comer só o tanto que eu preciso. Eu vou me preocupar com o problema de hoje, o problema de amanhã, eu vou esperar o amanhã chegar. Quando chegar, ainda vou pensar se eu vou me preocupar com ele. Quando o amanhã chegar. Mas eu não vou me preocupar com o problema de amanhã hoje. Quando eu acordar amanhã, se ainda valer a pena me preocupar com ele, eu me preocupo. Se não, é você viver na confiança. A sua alma está em paz. Alguém diz comigo: confia no Senhor. E descansa. Número 5. Quem confia não sente a necessidade de explicar tudo. Gente, tem gente que não se conforma em não ter respostas e em não dar respostas. Eu tenho que explicar o que está acontecendo. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Bom, então, se vira com a sua vida ansiosa, porque você não vai ficar em paz, não, filho. Se você tem que dar todas as respostas, e você tem que explicar tudo, e você tem que saber de tudo, esqueça confiança. Confiança é para quem não precisa de todas as respostas. Você sabia que a vida no jardim era uma vida de confiança? Adão não conhecia, alguém diz comigo, Adão não conhecia o bem e o mal. E agora algumas pessoas já acordaram, já estavam quase assim dormindo, assim. Adão não conhecia o bem e o mal. Adão não precisava escolher. Deus chegava e falava: isso é bom, Adão, então tá bom, isso é bom. Deus falava: isso é mal, Adão, isso é mal. Eu não tenho que me preocupar.
em saber o que é bom e saber o que é ruim. Mas depois de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, deixa eu pensar se isso é bom. Eu vou pensar primeiro. Acabou a confiança. Não confia mais em Deus. Deus é quem falava, isso é bom. Ah, isso é bom, então acabou, isso é bom. Estou tranquilo. Agora não, eu tenho que saber por que é bom. Eu tenho que saber por que é ruim, eu tenho que saber as respostas. Então, você quer abrir mão, jogou a confiança pela janela. Quem não confia nas respostas de Deus, quem não descansa no silêncio de Deus, quem insiste em obter todas as respostas, não vai andar em confiança. Porque quem confia desistiu da necessidade de explicar tudo e de dar todas as respostas. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui as pessoas como eu, que gostariam de saber o que está acontecendo na sua vida. Ah, Deus, me explica aí o que está acontecendo. Deus explica. Ele já parou. Vem cá, senta aqui que eu vou te explicar. Tim por tim. Eu vou te dar todas as respostas hoje. Deus fez isso com alguém aqui? Levanta a mão que eu queria saber com quem Deus fez isso. Eu quero ir lá brigar com ele. Porque ele nunca fez isso comigo. Me sentar no cantinho e falar, vem cá que eu vou te explicar tudo assim, antes de você nascer, até o dia de você morrer, eu vou te explicar todas as respostas. Deus simplesmente falou assim, confia. Para você confiar, você tem que desistir das respostas. Número 6. Quem confia, espera. Quem confia, espera. Paciente, proativo, diligente. Eu não estou falando de ficar sentado sem fazer nada. Quando eu falo proativo, é que você espera trabalhando. Você espera fazendo tudo que você pode fazer, mas você descansa. Bom, é só isso que eu posso fazer? Então eu vou fazer e esperar. Eclesiastes capítulo 9 diz assim, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o de acordo com as tuas forças. Pronto. Fez o que tinha que fazer, de acordo com as forças, descansa. Porque quem confia, espera. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Fui diligente, fiz as minhas obrigações, agora eu vou descansar. Número 7. Quem confia, trabalha sem desanimar. Agora deixa eu voltar com você para o Salmo 37, eu já estou terminando. Eu quero ler o versículo 3 novamente, porque o verso diz assim. Salmo 37. Confia no Senhor e o quê? Olha só essa frase. Confia no Senhor e... Quem está lendo aí? Mas o que tem a ver confiar e fazer o bem? Eu vou te falar o que tem a ver. Quem confia, trabalha sem desanimar. Eu vou te falar por quê também. E a resposta do porquê está em Gálatas, capítulo 6. E aí, se você puder ir lá, já está lá perto do Hebreus de novo. É importante você saber por que quem confia, trabalha sem desanimar. Gálatas no capítulo 6 e o verso 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Quem já cansou de fazer o bem? Eu já, várias vezes. Toda vez que você faz o bem, nesse mundo mal, uma hora você cansa. Uma hora dá vontade de parar. Uma hora dá vontade de chutar aquele balde, porque você não está vendo resultado, você não está vendo mudanças. Mas quem confia, trabalha sem desanimar. Porque você sabe que um dia ceifaremos, se não desfalecermos. Não tem nada mais poderoso do que a confiança, tem? No coração de um ser humano. Quando Deus olha para uma pessoa, ele crê, mas não confia. Ele tem fé, mas não confia.
Mas se você confia, você trabalha, por que você não para de trabalhar e de esperar? Porque você confia que um dia vai receber uma colheita, se não desanimar. Número 8. Quem confia, adora. Isso é, quem confia, louva, agradece e canta. Eu já tive essa experiência várias vezes de eu ter duas opções. Eu estou numa situação que eu preciso que Deus haja urgentemente nela. Eu tenho duas opções. Ou eu chego para Deus e começo a implorar desesperadamente aquilo. E cada vez que eu imploro mais aumenta a dor dentro de mim, mais aumenta a minha ansiedade. Não sei se você já percebeu isso. Quando você está com uma situação urgente, desesperada, e você não sabe o que fazer. Eu me lembro, por exemplo, na época desse prédio, que o homem dizia, nós vamos tomar, e chegava a carta do advogado dele, marcando o dia do leilão, iam leiloar a nossa propriedade, iam tomar da gente essa propriedade. Então, às vezes, eu podia ter esse momento de chegar aqui e começar a implorar, mais Deus, e Deus tranquilo, assim, sentado. E eu aflito, implorando, e quanto mais implorava, a coisa ficava mais distante. Você já percebeu isso? Quanto mais você implora por uma coisa, aquilo mais fica distante. Só que eu me lembro quando a graça de Deus desceu sobre mim, eu entrei um dia aqui e não pedi, eu comecei a adorar. Eu comecei a agradecer, eu comecei a cantar, porque quem confia, adora. Quem confia, ao invés de ficar desesperadamente implorando, Deus não vai fazer, você não vai fazer, por que você não vai fazer? É mais incredulidade, é mais desconfiança. Você começa a adorar, você mostra, olha, eu estou tranquilo, eu estou confiando no Senhor. Eu realmente, a prova de que eu estou confiando é que eu estou cantando, adorando e agradecendo. Conta essa história de um garoto que viajava no porão de um navio, e o seu pai era o capitão, e o navio estava agora no meio de uma tempestade, e todas as pessoas estavam muito aflitas ali dentro. E chegaram para o garoto, e encontraram o garoto tranquilo, assim, e alguém perguntou, meu filho, você não está preocupado, não? Esse navio pode afundar a qualquer hora. Ele falou, não, eu conheço meu pai. Meu pai é um bom capitão, eu conheço ele, ele não vai deixar esse barco afundar. Enquanto está todo mundo desesperado, quem confia, está tranquilo, está assim, diferente dos outros. Eu gostaria de confiar em todos os momentos, eu gostaria de dizer para você que em todos os momentos eu estou tranquilo, eu realmente confio, mas o coração humano é frágil, o coração humano, muitas vezes ele vai para o lado, mas quem confia adora. Agora, para terminar aqui, acho que eu nem vou terminar a mensagem, eu vou terminar ela aqui. Vou terminar ela aqui, tá bom? Mais 2 pontos só. Quem confia, acredita que já recebeu aquilo que está pedindo. Sabe onde está isso? Marcos 11, 24. Que diz assim. Por isso eu vos digo, tudo o que pedirdes em oração, olha só, crede que o recebestes e tê-lo-eis. É quando você pede sabendo que já recebeu. Não é diferente de pedir insistindo para receber? Qual é a diferença? Um tem confiança e já recebeu. O outro tem certeza que não recebeu ainda e está em dúvida se vai receber. Por isso, quanto mais ele clama, mais ele expressa a sua desconfiança, porque ele está ansioso e ele está dizendo para Deus, e por que você não responde? Ele só está expressando uma coisa, eu não creio, eu não confio, eu não tenho confiança. O outro está, olha, eu vim só agradecer, porque eu sei que eu já recebi, eu estou agradecendo, quando pedires alguma coisa em meu nome, crede que o recebestes, não é que vai receber, crede que o recebestes. Porque quem confia, acredita que já recebeu. Agora eu vou terminar com esse aqui, é o ponto número 10. Quem confia, sorri. O sorriso no rosto revela uma alma em confiança. Revela despreocupação. Revela disposição para relaxar e ser feliz. É a confiança que traz a expressão
de alegria no rosto e permite o rosto se expressar numa boa disposição do coração. Vamos vir ao altar, irmãos, e dizer para o Senhor nessa manhã que nós confiamos nele. Quem quer fazer isso nessa manhã? Venha comigo aqui, por favor, e diga para Deus: eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Fala para Deus essa manhã. Fala para Deus: Pai, eu quero confiar em Ti, Senhor. Eu quero descansar meu coração, Senhor. Ajuda-nos a confiar em Ti nessa manhã. Eu descansar minha alma em Ti, Senhor, descansar o meu coração. Quem está com o coração ansioso diz: eu renuncio à ansiedade, Senhor. Eu decido, Senhor, rejeitar toda desconfiança, toda incredulidade. Hoje eu descanso a minha alma em Ti. Quem pode dizer isso para o Senhor, Pai? Nesse altar, vamos descansar a alma no Senhor. Deus, eu quero expressar minha confiança na minha adoração, na minha oração. Yes, Pai, nós confiamos no Senhor. Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Senhor. Não confio em mim mesmo, Senhor. Não posso confiar em mim. Mas eu confio no Senhor. Entrega o coração ao Senhor nessa manhã. Diz: Deus, tira toda sombra de desconfiança. Tira toda sombra de medo. Todo medo, todo medo, todo temor seja tirado do nosso coração. Senhor, eu confio em Ti. Deus, deixamos os temores nesse altar, deixamos as dores nesse altar, deixamos as preocupações nesse altar. Traz a Tua paz em nossa alma nessa manhã, Senhor.
Yes, deixa a confiança entrar no seu espírito nessa manhã. Eu ministro o espírito da confiança sobre nós nessa manhã. O espírito da confiança entra em nós nessa manhã. Yes. Toda ansiedade vai embora, toda ansiedade vai embora. Todo medo, todo temor vai embora, em nome de Jesus. Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu confio em Ti. Vamos terminar dizendo assim: Senhor, eu renuncio nessa manhã todo medo, toda ansiedade no meu coração. Eu ordeno a minha alma a ficar em paz, a confiar no Senhor. Eu te abençoo nessa manhã com a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a consolação do Espírito Santo que traz confiança no teu espírito, para batalhar todo mês de julho, para vencer a batalha desse mês. Ser forte, ser corajoso, ser ousado no Senhor. Tenha confiança em Ti, confia no Senhor, Ele é contigo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, gente.